Então, olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou gravando essa aula aqui à noite, né? Mas não sei que hora que vocês vão ver isso daí, então já faço uma saudação geral, né? Essa semana eu estarei no Polivalente, né? Estarei também no Melo Viana, né? Então vou estar presencialmente nas escolas e, como prometido, vou deixar as aulas gravadas para vocês aqui, né? Então, essa semana, semana 6 do PET, nós vamos já encerrar aí, então, o PET 3, né? Essa semana. E a semana que vem a gente já começa com as atividades complementares, né? Então, sem mais delongas, vou projetar aqui para o vídeo não ficar muito comprido, né? Já vou projetar aqui, então, o conteúdo de vocês, pet. Então tá aqui. Esta semana, então, nós estamos falando sobre aspectos, né? Ou seja, alguns aspectos da criminalidade no Brasil. Continuando o assunto da aula passada. Então, como vimos na semana anterior, a explicação sobre as causas da criminalidade não é simples. Vamos agora conhecer diferentes formas de manifestação da criminalidade na sociedade brasileira. No início dos anos de 1980, a comunidade de Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha se tornado conhecida como uma das mais violentas do país. Então, pessoal, tem até um filme, né? Vocês depois, se quiserem ver, chama Cidade de Deus, né? Dá para entender aí o início, né? Muito da história do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? É bom vocês depois, se quiserem ver, Cidade de Deus é um filme que eu aconselho. Então, os meios de comunicação, em sua maioria, referiam-se à população do local como perigosa, bandida e sem escrúpulos. Interessado, interessada em compreender as causas da violência urbana, a antropóloga brasileira Alba Zaluar iniciou seus estudos e pesquisas sobre a comunidade. Então, ela vai então, né, estudar a Cidade de Deus, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu livro A Máquina e a Revolta, de 1985, ela tenta desnaturalizar a ideia do senso comum de que pobreza e violência estão diretamente relacionadas. Então, pessoal, desnaturalizar é porque as pessoas tendem a achar que aquilo é algo natural. E por que pensar que algo é natural não é bom? É como se aquilo fosse parte de um processo que necessariamente ia acontecer. Não algo que foi escolhido, algo que foi produto da escolha do homem, né? Ou da omissão com relação a determinados cuidados com políticas públicas. Então, quando eu desnaturalizo, eu mostro realmente que aquilo só existe devido a escolhas ou omissões dos governantes, né? Então, a importância de desnaturalizar é mostrar que aquilo não é algo natural, não é algo que era inevitável, é algo que seria evitável dependendo das escolhas sobre as circunstâncias, né? Então, ela desnaturaliza a ideia de que todo pobre é, então, violento. Ah, é pobre, ele é violento, ele é ladrão. Ele fala, não, essa ideia não é algo que podemos naturalizar, como se necessariamente, se o cara é pobre, ele é ladrão, né? Então, essa relação direta possui a seguinte lógica: as pessoas são violentas porque são pobres. São pobres porque não têm acesso à educação. Não tendo educação, não sabem votar nem exigir seus direitos. Nesse círculo vicioso, a criminalidade aparece como uma consequência automática da pobreza. Se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos e todos os criminosos seriam pobres. Isso está longe de ser verdade, como comprova a existência dos crimes de colarinho branco, cometidos por cidadãos de bem das classes médias e altas. Então, aquelas pessoas, né? Cidadão de bem, o que é a ideia de cidadão de bem? Ah, o cara é religioso, temente a Deus, pai de família, né? Como se essas categorias, esses adjetivos, já lhe conferissem de imediato uma aura moral superior, né? Então, cidadão de bem aí,
que vai lá e comete o crime do colarinho branco, às vezes a comoção do crime de colarinho branco ele é bem menor do que se for outro tipo de crime. Né? Às vezes ali, por exemplo, uma sonegação de imposto, ela é bem menos escandalosa para a população do que uma corrupção deflagrada no governo. Então, ou seja, às vezes lá a gente vai ver uma sonegação de bilhões que vai ter menos impacto para a população do que se a população ficar sabendo sobre um desvio de verba pública, né? Então, o crime de ou mesmo de crimes como tráfico de drogas na favela. Né? Então, dependendo do crime de colarinho branco, ele tem menos impacto do que se for um crime relacionado ao tráfico de drogas, né? Ou mesmo a questão da própria corrupção. Né? A corrupção em si, ela acaba tendo hoje mais impacto por uma questão cultural, né? Mas, obviamente, porque o brasileiro já está, né, por aqui com corrupção no. Mas há também um trabalho da mídia com relação a isso também, né? Como se a corrupção só se instalasse no Estado. E não, a corrupção ela está em todas as partes da sociedade, inclusive na própria iniciativa privada, né? No próprio mercado também. Né? Não, ela não se instala especificamente a corrupção no Brasil só no Estado, né? Ou seja, na máquina governamental. Não, nós vamos ver aí, então, a corrupção ela é em todos os lugares. Né? Então, a grande maioria dos moradores de lugares violentos e segregados demonstram as pesquisas são trabalhadores honestos que repudiam a criminalidade, cujas aspirações são bastante semelhantes às da classe média: ter uma casa confortável, oferecer uma boa educação aos filhos, ver a família progredir por meio do trabalho honesto. Se a explicação da violência não está na pobreza, onde está? Então, o que está falando aí que eu. Ó, no, geralmente, as comunidades pobres elas têm as mesmas aspirações que a classe média, porém tem menos recursos. Né? Não é todo mundo que é criminoso. Né? Eu não posso falar, é pobre, então é criminoso. Então, se não está na pobreza, a criminalidade, onde é que a gente ela encontra mais? Então, as sociedades muito pobres, como a indiana, em que os índices de criminalidade são baixíssimos, se comparados aos países mais ricos, como os Estados Unidos. Então, aí a gente vê que não é a pobreza que imediatamente pode ser relacionada à criminalidade. A gente pode ver, pode ter pobre que não é criminoso, que não é ladrão, que não é. Né? Então não posso fazer essa associação. Então a desigualdade e não a pobreza tende a resultar em violência no contexto de uma sociedade de consumo. Então, nossa sociedade ela prega muito o consumo, a desigualdade ela causa então um contraste daqueles que têm para aqueles que não têm. Há o fetiche do consumo, né? Você precisa consumir para ser até identificado como cidadão, né? O consumo ele te coloca em círculos sociais, em status sociais, né? Dependendo daquilo que você consome, seja um artigo cultural ou seja intelectuais, né? Da cultura intelectual hegemônica, vai então te colocar, né, com maior visibilidade. Você vai ter maior visibilidade, né? Então esse consumo, a exigência da pessoa consumir, ela acaba então numa sociedade desigual, provocando então um maior resultado na criminalidade, né, maior violência. Então no Brasil o acesso ao consumo aumentou significativamente nas últimas décadas, mas está longe de incluir a todos. Então exige-se de nós consumir. A pessoa não tem meios, né? Numa sociedade desigual, ela quer ter, ela acaba arrumando meios ilícitos. E mais, os pobres seguem tendo seus direitos civis, né? Ou seja, os direitos de liberdade, de possuir bens, de ir e vir, de não ser preso injustamente, muitas vezes desrespeitados. Então, muitos desses direitos básicos, os pobres, eles não têm esses direitos respeitados. Então há uma desigualdade aí de consumo, há uma desigualdade no acesso a direitos, né? Isso cria essa desigualdade é que cria esse contraste social que causa uma certa lei de compensação no crime, né? Eu não tenho, quero ter, eu tenho direitos, eu sou igual, por que eu não tenho? Quero ter, eu posso, sou igual, né?
Então, como vimos, seu acesso aos equipamentos urbanos e serviços públicos de lazer, saúde, educação, por exemplo, também é menor se comparado ao das classes médias e altas. Então, até acessos a questões de serviços de bem-estar social também são desiguais. Daí muita gente dizer que no Brasil alguns são mais cidadãos que outros, né? Se o cidadão ele por si só carrega como direito um pacote, né, ou seja, um combo de direitos, a gente vai ver que no Brasil há aqueles que o combo de direitos deles tem mais direitos e outros menos, né? Então uns são mais cidadãos do que outros. Então Albas Aluar sugere que muitos jovens pobres optam por fazer parte de redes criminosas porque elas podem oferecer prestígio e poder. Um poder que se baseia sobretudo na cultura da masculinidade, uma maneira de ser que opera de acordo com a lógica da guerra, um ideal que busca o reconhecimento por meio de imposição do medo. Que normalmente essas redes criminosas, pessoal, às vezes, por exemplo, tráfico de drogas, em que dentro da própria estrutura do tráfico existem hierarquias, ou seja, funções entre os membros do grupo ali, e essas funções, elas têm funções que são umas acima das outras, que uns delegam funções aos outros, que também, né, ou seja, que têm certa obediência aos demais. Então, isso acaba criando, então, uma hierarquia, ou seja, autoridades dentro dessa estrutura de poder criminosa. Então, o indivíduo que passa a fazer parte daquela estrutura, ele tem um certo sentimento de pertencimento a algo que para ele ali é importante. Ou seja, segue essa cultura da masculinidade, o quê? Da imposição da força, né? Da imposição também de uma cultura do medo, né? Em que o respeito ele vem muito mais pelo medo do que propriamente pela afetividade, né? Pelo respeito e admiração, mas muito mais pelo medo, o respeito ele é adquirido. Né? Então, o indivíduo ele gosta de andar armado ou com a metranca na mão, né? Isso aí dá a ele uma sensação de poder, né? Então, essa rede aspira a um estilo de vida que ganha um destaque, bens de consumo, cujo acesso dificilmente poderia ser alcançado por jovens e seus familiares. Então, nessa rede de criminosos, eles passam a conseguir comprar as coisas, né? Ter consumo, que normalmente ele não conseguiria por meios lícitos de forma mais rápida, né? Demoraria anos aí para ele conseguir isso, que ele está conseguindo em curto espaço de tempo com os proveitos do crime. Assim, como os jovens das camadas médias e das elites, jovens, pobres, desejam consumir o tênis de marca, a calça da moda, o celular mais moderno, ou seja, os bens associados ao alto prestígio e status, que são veiculados diariamente pelos meios de comunicação de massa, né, acaba então induzindo a pessoa a adquirir aquilo. A mídia, né, pessoal, quanto aqui meios de comunicação de massa, né, as propagandas, né, publicitárias, porque as propagandas elas têm como intuito mexer com o subconsciente da pessoa de que ela precisa se atualizar, de que aquele produto novo é que te coloca atualizado, né, que te coloca ali aceito do grupo, que agora aquela que é a onda, né? Então a pessoa é induzida a se adaptar, a se enquadrar no padrão da sociedade, né? Através do padrão de consumo. Então, mas como constatamos cada vez mais, junto com o prestígio e o poder garantidos pelos lucros do tráfico de drogas, vem a morte precoce e violenta. Então, né, da mesma forma que o tráfico ele acaba trazendo então ganhos rápidos, ele também traz a morte precoce, né? Albas Aluar, então, nos lembra ainda que a chance de morrer precocemente não é exclusiva dos jovens que aderem ao crime organizado. Todos que moram em zonas dominadas pela lógica de guerra, do tráfico, estão igualmente expostos à chance de morrer de forma violenta e arbitrária. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas que trabalham com tráfico de drogas acabam trazendo, então, a lógica de guerra para dentro das comunidades. E aí todo mundo passa a ser exposto àquilo, não só os traficantes. Porque entrou ali dentro, como que você vai, né? Como que a polícia em si, às vezes, consegue definir quem é o traficante e quem não é, quem é o morador? Né? Tem muito morador que muitas vezes ele não é um cara perigoso, ele trabalha para o tráfico e não é um cara perigoso, ele está pagando conta. A polícia, às vezes, ela não consegue identificar se esse cara é perigoso ou não. Então, até meio que com uma forma de proteção, ela acaba, às vezes, se excedendo, por medo também. Né? Imagina você entrar dentro de uma comunidade cheia de traficante armado até os dentes.
Então, muitas vezes a polícia ela se precipita muito por causa da tensão que se vive ali também, né? Então, lógico que há relatos de abuso dentro das comunidades, né? Existem mesmo. A nossa polícia ela é uma polícia violenta mesmo, devido aos casos e relatos que existem. Mas a gente tem que lembrar também que a polícia ela lida com uma situação no Brasil que ela é atípica no mundo inteiro. Nós vivemos em guerrilha, né? Então, se a polícia ela é violenta, é justamente porque também o ambiente ele exige uma polícia que seja mais severa, né? Obviamente tem que evitar abusos de autoridade que são denotados. Isso aí tem que evitar. De que forma? Preparando mais as polícias, né? Dando melhores equipamentos, mais preparações psicológicas, mais preparações em termos de defesa, equipamentos bélicos também, armamentos novos, tudo isso tem que ser para preparar a polícia para evitar e diminuir, então, os casos de abuso de autoridade, né? Então, as pesquisas mostram que nas regiões metropolitanas, a maioria das mortes violentas vitimizam rapazes que são jovens negros e pardos, né? O pardo, negros, então, é a maioria, né? Então, o fato de a maioria de presos serem jovens, pobres, negros e desocupados também se deve à existência de um roteiro típico seguido pela polícia. Associa-se de antemão a pobreza e a juventude preta parda à criminalidade. Lembra da teoria dos rótulos? Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que muitas vezes há uma certa insistência em buscar pelo rótulo de que o jovem negro ele é criminoso. Então, o que muitas das vezes se revela? Uma certa perseguição, né? Ligado a um estereótipo de bandido, porque ele é pobre e preto, então necessariamente ele é ladrão. Por que acaba acontecendo isso? Porque, obviamente, o ambiente da favela é onde se mais produz, então, a criminalidade. Então, a maioria dessas pessoas que são enquadradas e estão no crime é porque realmente são jovens negros e pardos. Mas não necessariamente que todos que sejam novos, jovens negros e pardos, sejam criminosos. Mas como a maioria, né, e isso já é um reflexo da escravidão, da não inclusão do negro, né? Então, ou seja, houve uma omissão do próprio poder público em incluir a chamada reforma agrária, né? Ou seja, a gente sabe que os negros foram abandonados. Então, a própria favela, ela já é um reflexo dessa sociedade escravocrata. Então, se a maioria dos jovens negros são presos e são vítimas, na maioria das vezes, né, de ações policiais, é um reflexo exatamente dessa população que foi abandonada. Né? Mas não necessariamente, né, eu vou utilizar sempre dessas características para enquadrar ele como criminoso. Por isso que muitas vezes nessa teoria dos rótulos, o policial às vezes acaba matando um cara com medo dele ser criminoso e às vezes ele não era, só porque ele é jovem, negro e pardo. Jovem, negro e pobre, né? Ou pardo. Então, a emergência das milícias é outro aspecto marcante da criminalidade do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro. É muito comum, né? Então, pessoal, veja o filme, né, Tropa de Elite 2 aí, que fala muito bem das milícias. O ideal é ver o Tropa de Elite 1 e, na sequência, ver o 2. Mas o 2 ele fala mais sobre as milícias, né? Então, as milícias são organizações paramilitares, ou seja, que não fazem parte oficialmente das Forças Armadas Nacionais. São grupos de cidadãos armados que atuam ilegalmente e de forma organizada. Então, eles são cidadãos armados, mas agem de forma ilegal, é ilegal. Né? Qualquer organização armada no Brasil que não seja militar do Estado, né, é ilegal. Então, elas atuam como? Em favelas e comunidades do Rio de Janeiro, né, principalmente, sob o pretexto de combate ao tráfico. Nelas, policiais e ex-policiais organizam-se em grupos armados e cobram uma taxa da população em troca de proteção. De maneira geral, após a expulsão violenta dos traficantes, esses grupos se instalam na área dominada, passando a cobrar dos moradores pela manutenção da ordem, segundo suas regras. Então, o fornecimento de serviços como TV a gato, né, a cabo gato, gás, água e até mesmo aluguel de moradias e comércio. Algumas análises apontam que as milícias, apesar de ilegais, são um braço do Estado.
já que são compostas por agentes da lei e têm representantes e aliados entre políticos e juízes. Então, muita gente diz o seguinte: bom, as milícias estão crescendo justamente porque o Estado, não dando conta de fazer o seu papel, ele tem aberto espaço para que as milícias façam a tal segurança na comunidade. Só que o que acaba acontecendo? Acaba se criando um poder paralelo. Que quem acaba aplicando a lei imediata é a milícia. Corta, então, no sentido de se dizer que aquela questão de todo mundo tem um direito a ser julgado, a milícia ela acaba fazendo o julgamento de imediato, pré-imediato. Então, ela acaba fazendo a lei de acordo com a ordem, segundo as próprias regras dela, criando assim, então, um estado de exceção. Né? O que é estado de exceção? Em que as regras elas são distintas da regra geral, das leis gerais. Então, é uma exceção, exceção à regra. Né? Então, essa situação deixa os moradores das comunidades altamente vulneráveis aos abusos do poder da milícia. Então, os moradores ficam na mão da milícia, não tem jeito, e eles não têm jeito de confiar nem na polícia. Né? Então, se elas são parte da polícia, a quem os moradores podem recorrer? Então, as pessoas ricas e poderosas também podem cometer crimes cujas consequências podem ser muito mais abrangentes. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre questão de crime, como o crime é interpretado, fazendo a gente pensar sobre a questão do crime. Então, primeiro, ele vai falando que a maioria dos crimes estão relacionados às pessoas pobres. O crime também está associado a milícias, que muitas vezes está sendo até negligenciada pelo Estado. E aquele agora ele vai falar de crimes, às vezes, que em termos de montante de dinheiro são muito maiores, mas são menos, repercutem com menos intensidade na sociedade. Que é o chamado crime de colarinho branco, né? Que faz referência às golas das camisas, né? Do cara de terno, gravata, aquela gola branca, né? E que crimes são esses? Então, o típico de crime de colarinho branco é a sonegação de imposto, né? Quando não se paga imposto, comum demais no Brasil, né? Altos valores de sonegação de imposto. Muitas empresas no Brasil e até de nomes, renomes. Se a gente bater depois uma pesquisa, a gente vai identificar aí aqueles que são sonegadores ou já pagaram na justiça por sonegação. Evasão de divisas, que é quando o dinheiro dos impostos então, é mandado então, para contas no exterior. O enriquecimento ilícito é quando então o dinheiro público é apropriado por pessoas particulares. Né? Ou seja, são típicos crimes de colarinho branco. Eles têm menos impacto na sociedade, muitas das vezes. Então, a amplitude dos crimes de colarinho branco é mais difícil de ser avaliada, pois não aparece nas estatísticas oficiais. Então, tá vendo? Não dá para se ter nem a noção muito da amplitude do estrago que foi feito. Né? Então, por isso que às vezes não consegue ter tanta repercussão, no sentido, ou seja, nossa, o quanto foi desastroso aquele crime. Né? Então, os custos desses tipos de crimes são enormes para a sociedade. O dinheiro dos impostos desviados, por exemplo, poderia equipar bairros periféricos com melhores condições de saúde e educação públicas. Não dá para mensurar, às vezes, né? Outro tipo de crime, né, que ainda é os chamados crimes cometidos pelas grandes corporações internacionais. Ou seja, o mercado, né? Como que ele comete isso? Ou seja, são grandes empresas, né, de marcas mundiais que têm um poder de influência cada vez maior das grandes corporações nos próprios estados, nos governos, né? Bem como seu alcance global. Significa que nossas vidas são influenciadas diretamente por elas. Então, por exemplo, hoje, né, o que eles dizem que, por exemplo, as políticas do Estado, elas são influenciadas diretamente por os interesses dessas grandes corporações. Então, ela altera até a forma de produzir, o que produzir, de um país inteiro, de acordo com o interesse dessas corporações. Né? O que pode corromper o interesse de uma nação inteira e ninguém perceber. Né? Então, corrompe toda uma nação de acordo com interesses de mercado dessas corporações que vão ali atender direitos de um grupo minoritário, de pequenas pessoas, em detrimento de uma nação inteira. É.
Por exemplo, há quem diga que a Lava Jato ela serviu de interesses de corporações norte-americanas petrolíferas, porque na deflagração da corrupção na Petrobras acabou destruindo a imagem da Petrobras, associando a sua corrupção ao Estado, fazendo com que as ações dela caíssem e ela vendesse as suas ações para iniciativas privadas. Ou seja, há quem diga que houve uma estratégia de desvalorizar a Petrobras propositalmente, logo após ela ter conseguido sua autonomia de produção de petróleo para o Brasil, né? Que isso desagradou interesses internacionais das grandes corporações petrolíferas internacionais que acabou interferindo no Brasil, né, produzindo aí uma crise política que até hoje nós estamos enfiados nela, né? Como que começou essa crise? Através da Lava Jato, né? Então houve um saque no Brasil muito maior do que aquilo que foi deflagrado na corrupção patrimonial do Estado, né, deflagrada pelo PT. Né? Então, o rombo, o que nós deixamos de ganhar com a Petrobras é muito maior do que a corrupção deflagrada pelo Partido dos Trabalhadores na época do PT. Né? E aqui, pessoal, né, vai falar, então, em sociedades capitalistas, onde as empresas competem selvagemente entre si, possui um forte potencial criminoso, né, que é o que acabou acontecendo que eu acabei de falar para você, ou seja, disputa de mercado, né? Ou seja, elas consideram agir ou se omitir criminosamente na busca por se dar bem em relação às corporações concorrentes. Dessa maneira, passam a considerar os danos que podem causar a toda uma sociedade como um simples cálculo de risco financeiro. Então, como elas visam lucro, os efeitos, embora sejam ruins para parte da sociedade, se lá no final gerar lucro, vida que segue. Então, ó, se os danos, independentemente de quais forem menores que os lucros, não há problemas para essas empresas. Então, por exemplo, desastres ambientais, como os recentes rompimentos das barragens de rejeitos de mineração ocorridos em Mariana e Brumadinho, né, são um bom exemplo de modo irresponsável de agir e se omitir de grandes corporações. Então, eles até previam o risco de romper a barreira. Mas eles previam o seguinte: pô, vai romper a barreira, vai destruir algumas vidas de algumas pessoas e nós vamos pagar tanto de indenização. Compensa pagar a indenização? Compensa. Então, eles negligenciaram, se omitiram aos cuidados, porque já tinham calculado um possível rompimento e que os prejuízos seriam menores do que o lucro que eles teriam com a negligência dos cuidados. Né? Então, agem de má fé, criminosamente. Né? Então, os danos ambientais podem ser somados às condições precárias e perigosas de trabalho para seus empregados, a burlagem de manipulação de leis do Estado. Então, ou seja, a falta de fiscalização, as próprias leis de trabalho, né, ela pode colocar, então, também em risco os próprios trabalhadores. Então, outras formas de crime. Então, a sonegação de impostos, a omissão de informações sobre questão de segurança, né, a saúde, tudo isso, como questões de agrotóxico, transgênicos. Então, tudo isso são crimes que muitas vezes são obscuros, que as pessoas não ficam sabendo, porque atendem a interesses privados de corporações, grandes corporações, né, que visando lucro negligenciam determinados cuidados. Ou seja, calculam já os prejuízos. Vão morrer algumas pessoas, vão ter tanto de indenização que a gente vai pagar para as pessoas que vão morrer, mas o lucro que nós estamos tendo agora, hoje, por negligenciar essas normas de segurança, é muito melhor. É a tal da política utilitarista. Ela é desumana, né? Então é mais difícil perceber esse tipo de crime, pois em crimes banais, como um assalto, a proximidade física entre as pessoas é maior. Então, por exemplo, o crime o tráfico de drogas, ele acaba chamando muito mais atenção do que esse tipo de crime. Embora ele corrompa bem menos a sociedade, ele cause um dano bem menor à sociedade do que propriamente esses aqui, né? Então, no caso do crime corporativo, as distâncias de tempo e espaço entre as pessoas que fazem as decisões criminosas e as vítimas é maior. Ou seja, o assalto à mão armada ele choca mais.
Então, muitas vezes, as vítimas de crimes corporativos têm dificuldade de entender que foram vitimizadas ou podem nem saber como buscar a reparação dos danos. Então, até para questionar sobre os danos fica mais difícil, porque você não sabe onde é que você foi lesado. Também é mais difícil saber quem culpar quando as decisões prejudiciais são tomadas por grupos de executivos e acionistas do que por indivíduos isolados. Então, acionistas, você nem sabe quem é, são sociedades anônimas que tomaram decisões, não dá nem para você responsabilizar, não dá nem para você saber quem é responsável pelo dano que você sofreu. Então, muitas ações a pessoa está vendo lá as suas ações sendo valorizadas, mas para elas não interessa quem trabalha, as condições de trabalho, quem está trabalhando, ela quer lucro, porque ela é o quê? Investidora na bolsa. Investidor na bolsa não precisa saber do trabalho em si. Então, por isso, a violência dos crimes corporativos é menos visível, mas tem geralmente impactos mais graves sobre toda uma população ou até mesmo sobre o planeta. Uma foto, né, do que o estrago que foi feito, né? Então, aqui, ó, devastação ambiental, econômica e social de proporções jamais vistas no Brasil, causada pelo rumento das barragens de registro de mineração em Mariana e Brumadinho, né? Então, está falando aqui, ó, podem ser considerados como um crime de colarinho branco cometidos por corporações multinacionais. E aí, pessoal, vamos para as atividades aqui, né? A primeira atividade, ela começa assim: embora no Brasil não viva uma situação de guerra civil ou de atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais frequentes no noticiário nacional, uma preocupação política e um tormento para o brasileiro comum, independente de sua classe social, de seu nível de instrução, de sua religião ou de inclinação política. Vive-se atualmente em um clima de medo, de insegurança generalizado. Essa sensação é confirmada pelas estatísticas que revelam o aumento crescente da criminalidade. Ao lado dela, da mortalidade por violência em nosso país, sendo o jovem a vítima preferencial. Assinale a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas. Então, a violência urbana é fruto do consumo de drogas que conduz os usuários à formação de guetos e à fuga de mercado de trabalho. Essa não é a causa principal, né? Isso pode ser um dos problemas. A violência urbana é fruto, parte dela, do consumo de drogas, mas não é isso que a gente viu nos textos acima, né? Vamos ver onde melhor se encaixa a resposta. B. A ausência de uma política de assistência social que ampare os pobres para que se mantenha distantes do crime organizado. Então, fica parecendo aqui que só o pobre que vai estar, então, sendo criminoso. Aqui exclui a hipótese dos crimes de colarinho branco. Então, a B não. Né? Aquela visão unilateral do crime, que só pobre que é criminoso, ou que corre risco de ser criminoso. C. A falta de investimento público no sistema prisional que, pela falta de vagas, antecipa a liberdade condicional aos condenados. Isso é um dos fatores, pessoal, que causa a chamada sensação de impunidade. Mas ela, por si só, não é um fator que explica a criminalidade no Brasil, né? E não, é lógico que tem uma falta de sistema prisional, né? Mas não é ela que implica na alta da criminalidade, né? D. A exclusão social provocada pelo desemprego estrutural e pela ausência de perspectivas fornece a base social para a criminalidade urbana. Então, de acordo com o que a gente tem estudado, é essa que melhor se inclui, a questão da exclusão social. Ou seja, a desigualdade social ao excluir o indivíduo do processo de emancipação, o processo de inclusão do indivíduo na sociedade, né? Dele poder usufruir daquilo que a sociedade lhe oferece e lhe cobra, que é consumir determinados artigos culturais, de consumo, bens que ele tem que ter. Então, a exclusão ela acaba provocando, então, mais impacto no que diz respeito à criminalidade do que propriamente as outras alternativas que a gente viu ali. Então, é a letra D. E a violência urbana no Brasil se encontra restrita às gangues juvenis que atuam nas áreas urbanas pela ausência de políticas públicas voltadas para a orientação social da juventude. Não é restrita às gangues juvenis. Né? A violência ela está em todos os lugares, né? A violência urbana. Logicamente que a gente vai ver maior número de pessoas voltadas, ou seja, o público normalmente que é encarcerado são jovens negros da periferia, né? E há sim uma falta de políticas
públicas, né? Mas não é pela falta das políticas públicas que a gente vê o aumento da criminalidade, né? A falta de política pública, ela é um problema, mas não é ela que causa o aumento né, da criminalidade. Então, a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas, né, que melhor, é a exclusão social, né? Então, letra D. 2. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras, um fator estratégico de permanente disputa entre as nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Sobre a violência e criminalidade no Brasil, eu assinale a alternativa correta. A. As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades. Não, não é suficiente, né? Se fosse só políticas repressivas, o Brasil, que tem uma das polícias mais violentas do mundo, já tinha acabado de erradicar a violência. B. As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com eficácia no sistema prisional. Não, nosso sistema prisional ele é falho, principalmente porque ele não atende às necessidades, os requisitos para se recuperar o indivíduo, né? As altas taxas de violência contra os jovens em situação de pobreza têm sido revertidas no sistema prisional? Não, de jeito nenhum. C. As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil. Sim, a desigualdade, né, como a gente viu nos textos. É a letra C que está correta, tá? Então a D. A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que se manifestam nas metrópoles brasileiras. Não foi isso que a gente leu, né? Não falou sobre questões de choque de civilizações, né? O que a gente viu foi falando sobre a questão da desigualdade social provocada, então, muito pelo nosso sistema escravocrata, né? Aí, o rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiros e milícias. Não, o nosso rigor punitivo não conseguiu inibir o surgimento dos justiceiros e milícias, pois é o que existe. Então, a letra aqui, né? Aqui é a letra C. Vamos para a 3 e última aqui, que é uma charge da UEL 2011 também, né? Que tá lá. Olha, mãe, um bandido. Olha, mãe, um polícia. E agora? Quem poderá nos ajudar? Né? Até chorou ali, a mãe ficou assustada. A charge remete a uma determinada percepção existente hoje entre os estratos da população brasileira a respeito da questão da segurança pública. Com base na charge, é correto afirmar: a. As crianças são as principais responsáveis pela visão negativa que socialmente se construiu dos órgãos de segurança pública. Não, né? Logicamente que não é as crianças que têm a melhor visão sobre isso, né? Não é isso que está querendo dizer aqui na charge. Que ele está em dúvida sobre quem confiar, né? B. A vantagem da polícia em relação ao ladrão é que a primeira usa arma de fogo, enquanto a segunda está restrita às armas brancas. Não, nada a ver, né? Nada a ver mesmo essa questão aqui. C. Situações de exceção tendem a produzir, em parte da população, um descrédito em relação às instituições de proteção à cidadania. É essa, letra C. Ou seja, o que é situações de exceção? É quando acaba ocorrendo que o próprio policial cometa ações que fogem da sua conduta esperada. Então, o cidadão que mora na favela, quando ele vê o policial, ele acaba achando que o policial vai chegar e vai matar ele. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que o policial que tem por objetivo levar a segurança pública, ele sobe na favela e acaba confrontando cidadãos e às vezes matando cidadãos que não são criminosos propriamente dito, ele acaba então criando uma
falsa percepção da realidade daqueles que vivem ali. Então, a criança que cresce ali vendo o policial sendo o cara que mata o traficante, e o traficante sendo aquele cara que mora dentro da comunidade, que ajuda eles, ou mesmo morrendo pessoas que não são traficantes, né, ele vai achar, então, ele vai crescer achando que o policial é uma pessoa ruim, que entra para matar, então, um cidadão aí que não é criminoso. Né? Então, há uma inversão de valores aqui. Né? D. A melhor maneira de se proteger é não sair à rua, pois pode haver conflitos entre policiais e ladrões fazendo vítimas inocentes. É a melhor maneira mesmo, mas isso aqui, na verdade, não reflete aquilo que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou concordando que há uma violência muito grande, mas não tem nada a ver com o que representa nessas imagens aqui. Né? A diferença entre policiais e ladrões seriam claras na consciência dos indivíduos se as mães educarem melhor seus filhos e não cometerem equívocos. Não é o problema das mães educarem, é que a realidade acaba confundindo os moradores ali, que eles passam a não saber em quem confiar devido às circunstâncias que envolvem a criminalidade ali na favela. Então, aqui parece que é uma comunidade, né? É o que parece ser. Então, mostrando aí a inversão de valores provocada justamente pela situação de risco nas comunidades e favelas. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, compreendido a matéria dessa semana. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato lá no mural, deixa um oi, uma pergunta, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Bons estudos para todos. Verifiquem se vocês, antes de ir para a escola, se seu nome está lá ou não, se seu nome não está escalado, né, lá no site da escola, se não está escalado para você essa primeira semana, não vá, porque você não vai poder entrar, você vai ficar na porta, vai ter que voltar para casa, né? Então verifiquem direitinho isso aí, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.